Já estamos? Olá, já Olá, estamos no ar. Olá, boa noite. tudo bem? Boa noite. Como Está a está? ouvir-me bem? Eu consigo ouvir-lhe perfeitamente. Não sei do seu lado se consegue ouvir-me. Consigo, perfeitamente, perfeitamente. Oh, que Temos ótimo, boas que condições. ótimo. As tecnologias. É isso, as tecnologias pelo menos permitem que mantenhamos a conexão por estes tempos muito complicados. É verdade, é verdade. Não, mas acho Espero que que desse vamos. lado, Diga, diga, diga. espero que desse lado esteja tudo bem, consigo, com os seus, com toda a comunidade cabo-verdiana. Estamos em tempos muito complicados que exigem muita vigilância, muito controle. Pois é. Esteja mesmo que estejam todos bem. Não, estamos bem, estamos bem. Aqui é país pequeno, relativamente mais fácil de fazer as coisas acontecerem, não é? Mas mesmo assim o desafio é como se fosse um país grande, não é? Sim, Toda, sim. toda a estrutura do Estado neste momento está focada no Covid, mas estamos a tentar já começar a preocupar outra vez com outras matérias, com outros setores. Ok. Ok, obrigada. Em primeiro lugar, permita-me, em nome da organização da Semana Africana e em nome pessoal da Henriqueta Macuacua, agradecer. Ainda não estamos, não é? Já estamos? Como está? E agradecer o convite que me foi feito para moderar esta sessão e moderar esta sessão consigo, não apenas como indivíduo, mas como país, um país cujo desenvolvimento cultural tenho estado a acompanhar. E não só sob o ponto de vista sob vossa liderança, mas daquilo que já sabia um pouco de si através de Inha Terra, Inha Cresceu, que eu pude acompanhar durante vários momentos através do canal RTP África, que de forma muito remota introduziu-me um pouco sobre a história e o património cultural de Cabo Verde e a força que esta componente de comunicação audiovisual pode criar em outras pessoas em pontos diferentes e distantes para poder imaginar um determinado destino. E sinto-me honrada por esta oportunidade para podermos, durante a celebração da Semana Africana, tecer algumas considerações, seus pensamentos, partilhar sua experiência com os grandes desafios do continente africano, mas de forma mais circunscrita de Cabo Verde, naquilo que seria um desenvolvimento cultural que seria desejável. Muito bem-vindo a este debate. Muito obrigado antes de mais pelo convite e obrigado por aceitar fazer de interface, não é? Que faz as perguntas são sempre mais importantes que as respostas. Sempre que as perguntas forem bem direcionadas, acho que podemos ter uma boa conversa. Para mim é uma honra finalmente poder participar num debate a partir de Moçambique, organizado a partir de Moçambique, e partilhar a nossa experiência, tanto pessoal como governante, e é uma honra estar aqui, portanto, à disposição para essa partilha de ideias. Muito obrigada. Eu começo mesmo pela ligação entre a profissão e o espaço que ocupa na liderança de uma pasta tão importante como a pasta da cultura. Como é que vê este papel? Vários intervenientes culturais às vezes ficam céticos quando alguém que é participante do meio artístico-cultural ascende à posição de liderança sob o ponto de vista, um ministério é um regulador, é um promotor, é um distribuidor de recursos, e daquilo que eu sei do seu percurso,
tem uma participação ativa sob o ponto de vista de criação artística. Eu começaria mesmo por aí. Como é que vê esta posição e quão ela é complexa quando nós pensamos em passar de criativo ou, simultaneamente, ser o criativo, mas, ao mesmo tempo, ser regulador? Essa é uma excelente pergunta. Bom, antes de mais, é ter como foco, quando se aceita um cargo para fazer parte de um governo, não se está para servir a classe artística. A minha concepção é esta: eu não estou no governo para servir a classe artística, nem para servir os interesses apenas da classe artística. Eu vejo o setor da cultura no governo como um setor que tem que implementar uma política pública para todas as ilhas, no nosso caso, para que todos os cidadãos de todas as ilhas, todas as aldeias, independentemente das suas circunstâncias, bem como a diáspora, possam ter acesso a uma política universal de cultura planificada, com alguma previsibilidade, que pode e que vai muitas vezes de encontro ao interesse dos agentes criativos, mas o mais importante é que os cidadãos tenham acesso à cultura e uma programação cultural de qualidade. Para isso é preciso estruturar instituições, desde museus, salas de espetáculos, teatros, os auditórios nacionais, ter uma legislação quadro que de facto crie uma estrutura que não dependa, que as decisões do ministro não sejam conjunturais, ou seja, há grande parte, pelo histórico que eu tive a oportunidade de pesquisar em vários países, muito dos cargos dos ministros e das administrações ligadas à cultura preocupam-se imenso com o fomento à cultura, ou seja, com o incentivo, com a distribuição de recursos, com o financiamento de participação de artistas em feiras, exposições, com a internacionalização, financiamento de viagens, financiamento de participação em bienais. Ora, isto são atividades que nós podemos financiar. Mas o nosso trabalho é criar a estrutura física, as infraestruturas, a lei quadro, para que, independentemente de quem ocupe o lugar de ministro, a estrutura funcione. Repare, na minha perspectiva, se eu financio hoje um grupo musical, um artista, um pintor, um designer, um arquiteto, não pode ser porque eu, como ministro, gosto do seu trabalho. Tem que ser porque o trabalho é de uma qualidade e dá uma contribuição para o coletivo do povo cabo-verdiano. Então, os primeiros tempos da administração Abrão Vicente na cultura foram um pouco turbulentos, exatamente porque a minha fixação era criar uma infraestrutura, primeiro, sustentável, segundo, de acordo com as características do orçamento do Estado que nós temos em Cabo Verde, onde a cultura é o setor com a menor fatia do orçamento do Estado. Criar programas, primeiro, formativas, a formar a próxima geração de artistas, mas também formar a próxima geração de público. Segunda linha, olhar para o nosso património histórico construído e perceber em que situação estava e perceber qual era o nosso papel como Estado. O nosso papel é preservar, independentemente se o património é de origem religiosa, se é de origem apenas construções do Estado, se são patrimónios, às vezes, de propriedade privada, mas com um elevado valor patrimonial, porque demarca uma certa época, uma certa traça arquitetónica, um certo momento da nossa história. Então, o nosso papel desde há 4 anos, esta parte, tem sido, primeiro, estruturar a parte do ensino artístico, a reabilitação do património, criar uma profunda reestruturação daquilo que é o quadro legislativo que de facto alavanca para o futuro o setor. O exemplo, entre hoje e amanhã, hoje já não aconteceu, mas amanhã apresentarei no Parlamento a lei do cinema em Cabo Verde. Não temos uma lei do cinema. Quando não se tem uma lei do cinema, qual é a consequência? Qualquer produtora pode vir e gravar e nós não recebemos imposto. Não há uma política de promoção do país, dos atores, das pequenas e médias indústrias ligadas às indústrias criativas que criam uma cadeia de valor, ou seja, são coisas esporádicas. Não há presença internacional de Cabo Verde nas feiras internacionais para promoção do destino, como um destino que pode oferecer, por exemplo, segurança. Nós temos a noção que é muito mais barato gravar uma cena de uma grande produção
na cidade capital da praia do que em Lagos, por questões de segurança, por questões logísticas, mas ao mesmo tempo sabemos que temos o ponto fraco de não termos uma indústria local que pode fornecer a um produtor que chegue todos os meios técnicos. Ou seja, para resumir esta minha resposta, eu não me vejo como um servidor da classe artística, eu vejo-me como um servidor público que tem que olhar para as várias faixas etárias, para o público que consome cultura, para a qualidade das infraestruturas que o Estado oferece em todas as ilhas, para a programação municipal, para a qualidade da formação dos agentes culturais, para o nível de fomento, ou seja, de verba que nós como Estado conseguimos transferir para os agentes culturais, criar uma lógica de transparência no momento em que nós transferimos o dinheiro do público, do Estado, para os privados, porque quando se financia um projeto de um artista, ou de uma associação, ou de uma ONG, nós não estamos mais que fazer senão transferir dinheiro do cidadão para que essas ONGs, ou esses artistas, ou essas associações culturais façam essa arte. Quer dizer que tem que ter prestação de conta, tem que ter um produto final. Nós não podemos financiar um artista que vai fazer uma exposição privada, ele ganha o seu dinheiro, depois não há retorno para Cabo Verde. Não, esse artista tem que voltar e fazer a exposição como um pagamento. Esse artista tem que fazer o workshop, tem que formar, tem que explicar a sua técnica. Portanto, de certa forma, nós estamos a construir uma visão para o futuro aqui na cultura. Já fui muito criticado pelos agentes culturais. Não digo que hoje haja uma unanimidade, também não é essa a intenção, mas eu creio que mesmo os que não concordam com aquela que é a linha estabelecida, compreendem claramente que se está a construir o esqueleto para um setor da cultura, por um lado, que seja profissionalizada, por outro lado, que tenha qualidade de produção artística, e no terceiro pilar, que garanta aquilo que é a formação das próximas gerações dos agentes culturais. Sem planificação, sem formação, eu vou insistindo nisso, que a África como continente tem um conteúdo extraordinário para oferecer ao mundo. Cabo Verde, em termos musicais, também o temos. Agora é reconhecer que, comparativamente com outros países, podemos estar muito atrasados em alguns setores. É um trabalho que não vai ser feito num mandato, e nem é trabalho só de um ministro e da sua equipa. É preciso construir as bases para que os ministros e as administrações criem bases a partir dos quais pode-se fazer o trabalho. Aqui a nota: eu quando cheguei como ministro tive que revogar instrumentos que criavam, por exemplo, uma orquestra nacional, um balé nacional, um teatro nacional, porque parti do princípio de que começou-se a construir a casa pelo telhado. É preciso ter as bases, é preciso primeiro criar escolas, é preciso primeiro reabilitar infraestruturas, é preciso formar gente, e é preciso criar o espírito de, não diria o espírito de missão, mas um espírito de missão que seja compatível com o estatuto de artistas profissionais, profissionalizados. Enfim, é um setor que a priori aparece como um setor fácil porque era visto como um setor do entretenimento. Então, a minha grande luta como ministro tem sido passar essa ideia que o setor da cultura não é um setor apenas de folclore, com todo o valor que nós damos ao folclore, não é um setor apenas para divertimento, para decorar os salões de nós políticos e das casas parlamentares e dos momentos de festas nacional, mas a cultura é um setor, para já, económico, e é um setor de produção de conhecimento. A partir do momento que tivermos esses pilares clarificados, é relativamente fácil gerir. Claro, é fácil dentro da dificuldade que é gerir um país com um orçamento minúsculo no setor da cultura. Com os elementos que me traz, eu sou... coloca-me à mente a questão sobre esta componente que vem sendo desenvolvida, principalmente ao nível dos países que passaram pela colonização. O seu projeto após a independência foi a exploração, a utilização de elementos de cultura para a construção de uma identidade. As artes e cultura foram concebidas como um veículo de reparo ou de reparo histórico, se assim me permite, por causa dos efeitos da colonização.
por volta da década 80, 1980, 86, 87, começa o advento da inserção destes estados nas economias de mercado. E a cultura passa também por este processo e entra em grande voga a questão de entrada das artes e da cultura no circuito monetarizado, as ditas economias criativas, indústrias culturais e criativas. Eu gostava de perceber como é que é compreendida e como é que foi construído este processo, tendo em conta que elementos ligados à parte do patrimônio cultural das nações passam por processos de mercantilização. Como é que é construída? Eu sou atraída ainda por cima por esta combinação que é feita no Ministério Cultura e Indústrias Criativas. Como é que se construiu essa relação em Cabo Verde? Bom, o nosso primeiro-ministro deu o passo, na verdade, quando me escolheu para ser o ministro da Cultura, e ele fez uma pausa ao telefone e disse-me, e das indústrias criativas? No sentido de, eu como tive a honra de poder escrever o programa do governo em período eleitoral, introduzi a ideia das indústrias criativas como a vertente que iria introduzir tudo aquilo, ou construir o branding da cultura cabo-verdiana, para entrar nos vários subsetores das indústrias criativas, como não só produto de mercado, mas também como produto com valor acrescentado. Com base em quê? Com base na propriedade intelectual, na propriedade das patentes e na propriedade da denominação de origem. Não há indústrias criativas nacionais se os produtos nacionais não forem patenteados, se os direitos de autor não forem respeitados, e se as nações não tiverem tido essa compreensão de que é preciso registar e conter em documentos legislativos, fazer a patentação internacional daquilo que são os elementos nacionais. Não apenas como uma estratégia de marketing e de luta identitária ideológica, que foi o que aconteceu durante as lutas pela independência. O Amílcar Cabral dizia sempre que a cultura, a nossa cultura é uma arma de luta, é uma arma revolucionária de afirmação, ao mesmo tempo que dizia que a nossa maior herança do período colonial é a língua portuguesa. Se nós percebermos a luta pela independência de Cabo Verde, a primeira metade do século XX foram anos muito difíceis para Cabo Verde. Um arrastamento do processo de degradação e de abandono das ilhas de Cabo Verde pela coroa, que com a descoberta do Brasil, a colonização do Brasil e todas as dinâmicas geopolíticas que se desenvolveram, a Índia, por Cabo Verde passou todo mundo, Vasco da Gama, Colombo, Pedro Alves Cabral. Rapidamente Cabo Verde perdeu o seu papel geoestratégico para Portugal. Claro, isto é patente naquilo que se construiu ou não se construiu, na degradação da Cidade Velha, que é património da humanidade atualmente, mas que está a ser alvo pela nossa administração de todo um trabalho de recuperação identitária e de memória. Os anos 50 foram logo a seguir a dois períodos de secas intensas. A fome de 43 e a fome de 47 a 49. Em que Cabo Verde perdeu entre 65% a 70% da sua população. Isto é o drama, não é? E nos 50, Cabral e toda a geração da independência das colónias portuguesas começam os movimentos para a consolidação daquilo que é o processo identitário. No caso de Cabo Verde, a geração Nova Largara e os intelectuais de Cabo Verde acompanharam o processo de luta pela construção ou pelo levantamento de uma verdadeira narrativa acerca daquilo que é a nossa identidade nacional, que é algo que vem dos movimentos literários. Os nativistas cabo-verdianos, Eugênio Tavares, Olavo Vasconcelos, dos finais do século XIX. Com a fundação da revista Claridosa, nos anos 30, consolida-se uma narrativa cabo-verdiana de pés assentes na terra. O que é que isso significa? Significa que os cabo-verdianos tinham que olhar para Cabo Verde como o seu destino final, e não como uma terra onde estavam diasporizados do império da colónia. É fantástico perceber que um povo minúsculo, na altura tínhamos poucas centenas de habitantes, decide, e é com toda a narrativa
de Cabo Verde como uma nação assolada pela seca, pela miséria, com o abandono das ilhas, a ideia da resistência, a célebre frase dos claridosos, o querer partir para a terra longe, para a imigração, mas ter que ficar porque não tem condições, ou o querer ficar, mas ter que partir. Esta é a dicotomia do cabo-verdiano, é o dilema existencial a partir do qual se reconstrói tudo aquilo que é o imaginário do povo cabo-verdiano. Após a independência, nos anos 80, com um partido de regime único, o PICV, PICV, a partir de 81, após o golpe na Guiné-Bissau, há toda uma geração, mais uma vez, de artistas que fazem um levantamento extraordinário daquilo que é o percurso do povo cabo-verdiano, por isso também das suas memórias e matrizes culturais. Vai-se fazer um levantamento do artesanato, da pintura. O Manuel Figueira, que ainda é vivo, é o pintor mais antigo reconhecido como cabo-verdiano e o primeiro a ter uma escola de belas artes em Portugal. Esses autores vão buscar tudo aquilo que é narrativa, aquilo que nós chamamos o pano terra, pano bicho, a tecelagem cabo-verdiana, a cestaria. Vão fazer uma recolha de músicas, cantos e poesias revolucionárias. E é aí na arte que se contém aquilo que veio a ser também consolidar durante os anos 80, que foi anos de construção de uma nação que era vista como impossível. Portanto, hoje, em 2020, a narrativa do povo cabo-verdiano sobre si mesmo é parte e consequência não só do processo revolucionário de independência, mas também é a assunção plena hoje de uma certa mestiçagem, de uma certa criolização do cabo-verdiano, que é feita pela mistura de africanos, europeus, mas cada vez mais, na minha perspectiva, o destino de Cabo Verde acaba por ser uma ligação mais intensa e mais profícua com o continente africano, apesar de estarmos geograficamente numa região francófona e anglo-saxónica, com Nigéria e ao pé. A nossa ideia de colocar indústrias criativas ao pé da cultura era para mostrar exatamente a viragem que eu dei na minha primeira intervenção, que nós não íamos abordar a questão da cultura apenas como aquela típica questão do património, da memória, do folclore e do fomento. Tínhamos que criar as condições para que o setor da indústrias criativas de Cabo Verde arrancasse. Para isso, Cabo Verde já aderiu a todos os tratados internacionais ligados aos direitos de autor, os tratados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Cabo Verde começa com o nosso mandato em 2017, começamos a distribuir e implementamos uma lei, que é a lei da cópia privada, que permite o financiamento às entidades gestoras, porque reconhecemos que a cópia privada não é um assunto, nem é verba que deve ser colhida, cobrada e distribuída ou gerida pelo Estado. Tem que ser pelas entidades gestoras que têm contratos de representação dos artistas. Cabo Verde tem pelo menos uma das entidades gestoras registradas na CISAC, que é a entidade africana de gestão dos direitos de autor. Tem relações com a África do Sul, com Moçambique, com Angola. Ou seja, a nossa relação já ultrapassa o campo lusófono. Neste momento estamos a ter uma forte dinâmica no setor das startups. O último relatório mostra que Cabo Verde entre os 100 países do mundo com maior dinâmica em termos de startups. Estamos a fazer essa ligação em que a tecnologia incorpora os valores daquilo que é o típico desenho do campo da cultura, limitado às práticas culturais. Quase que envergonhadamente os artistas não querem vender o seu trabalho. Parece que tinha que ser tudo por amor à cultura, à arte. Então nós queremos colocar em debate, quisemos colocar logo no início, essa ideia de que não, há uma diferença entre o amador e o profissional, há uma diferença, o Estado não interfere na gestão dos direitos privados, e significa que as entidades gestoras têm que fazer o seu percurso internacional para se afirmar e assinar acordos de reciprocidade. E a ideia que eu sempre passei é esta: nós temos 500 mil habitantes em Cabo Verde. Se cobrarmos os direitos de autor das rádios, televisões, dos eventos, dos espetáculos, é insuficiente para que os artistas retirem o poder ou os direitos de autor. Mas se conseguirmos cobrar os direitos no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no Brasil, na China, a nossa população
que é de 500 milhões, passa a ser a população do mundo. E isso tem-se conseguido? E consegue-se fazer essa cobrança universal? Estão cada vez mais empoderadas, com destaque, obviamente, para a Sociedade Cabo-Verdiana de Música, que tem conseguido penetrar um grande trabalho de penetração nas organizações internacionais, mas, dizendo francamente, as entidades só têm esse sucesso se tiverem pessoas formadas à frente. Isto não é um cargo do Estado. A minha experiência um pouco em muitos países, eu reparo que põe-se alguém que tem que ocupar um cargo a tomar conta dos direitos do autor. Se não for alguém, é um campo super complexo, com um quadro jurídico nacional e internacional super complexo. Portanto, os artistas não podem ser representados só por artistas. É um campo que tem que ser gerido por gestores, por advogados, por representantes que conheçam o quadro jurídico, que falem línguas, que assinem contratos de reciprocidade, que entendam que cada clique e cada vez que uma música passa na rádio, cada vez que uma pintura é utilizada, cada vez que um trecho de um livro é utilizado, pode receber, este artista pode receber. E para isso não são os artistas que vão representar, os artistas têm que assinar acordos para que as entidades os representem. A África do Sul é um bom exemplo, tem entidades muito dinâmicas. Eu defendo duas estratégias para Cabo Verde, uma inserida no SPALOP, não na CPLP como espaço óbvio, mas eu acredito que os países africanos de língua portuguesa têm que utilizar a língua portuguesa não apenas como algo ideológico de memória, alguma memória coletiva comum que nos une pelo tempo de termos um império comum, mas têm que utilizar a língua portuguesa como uma estratégia de mercado, de inserção e de negociação em bloco. Quando se junta Moçambique e Angola, dois blocos gigantescos de países, Cabo Verde, São Tomé e Guiné-Bissau podem ir um pouco a boleia e negociar a um outro nível aquilo que são os direitos coletivos. PALOP, país africano. Permita-me interromper-lhe. Esta componente do que é mercantilizável nesta nova abordagem de indústrias criativas, nesta nova abordagem de inserção no circuito comercial, sim, já elementos da cultura podem e têm valor comercial, há pessoas que podem comprar por ele e existem produtos que são inseridos no mercado. O que é plausível de entrar no circuito comercial e o que não é? Eu insisto nessa questão. Eu acho que essa pergunta eu compreendo, mas em todos os fóruns internacionais eu faço questão de dizer isso. Falar de sempre que se utiliza a ideia de mercantilização, há claramente uma carga ideológica por detrás. E é negativa, porque parece que o artista que quer vender o seu trabalho ou a sua propriedade intelectual, ver a sua propriedade intelectual monetizada, parece que é um traidor da pátria e que já não é tão puro e que já não faz pelo amor pela arte. Mas o que é que acontece? Em Cabo Verde, vejo artistas que são super famosos, celebridades, que chegam ao final da carreira não têm uma reforma. Não têm as condições mínimas para viver. Porquê? Porque durante a vida toda dão espetáculos, dão shows, são convidados para representar o país e a sua arte é sempre intangível. Não, as indústrias criativas vêm dizer não, nada é intangível. A arte tem um valor intangível pelo poder da criação, pela unicidade e pelo facto de a criação e cada produto criativo e cada criação ser única, ser fruto de um imaginário e de uma ligação mental e de uma existência que é única do artista, e é exatamente por isso que tem que ser protegida, não mercantilizada. Os autores dos quadros não podem ver os seus trabalhos para ilustrar livros como se fossem gratuitos. Os músicos não podem ver as suas criações utilizadas como bandas sonoras de anúncios publicitários a vender outros produtos, mas o dele não é vendável. Os músicos não podem ser convidados para continuar a atuar. As pessoas que chegam ouvem a música, mas não levam a música, levam dentro. É intangível o produto que compram. Compram a experiência. A África, porquê é que a África não pode fazer se os Estados Unidos faz? Porquê é que a África, nós como continente, nós africanos, temos de continuar a exibir os nossos padrões? Porquê é que a Gucci, ou a Dolce & Gabbana, ou a Yves Saint Laurent pode ir à África, roubar os nossos padrões, colocar nos seus produtos e nós não podemos fazer?
Não, os países africanos têm que ter uma política de registar todos os patentes de todas as suas vertentes criativas e principalmente registar a memória dos processos. Repare, quando uma grande linha, quando a IKEA manda uma equipa de investigação à África, eles não vão comprar os objetos, eles vão não só comprar o objeto, como estudar o processo de fabrico. O que é que eles fazem? Depois lançam um produto com base no processo que é de memória e que é propriedade do povo. Portanto, as pessoas dizem, mas isto é impossível fazer. Não. Nós, em Cabo Verde, acabamos de lançar o Manual do Artesão e fizemos todo o mapeamento do artesanato cabo-verdiano, saber onde está cada artesão como património vivo e imaterial de Cabo Verde, registar todos os processos, colocar em vídeo, em áudio, e iremos publicar um livro em breve, onde nós iremos registar a patente de tudo aquilo que é tipicamente a criação cabo-verdiana. E caberá aos cabo-verdianos, ou em parceria com outras ONGs, associações, empresas, fazer aquilo que chama de mercantilização, mas eu quase que destruiria a palavra mercantilização, porque não diria que tudo é mercantilizável ou é tudo aceitável ser mercantilizável, mas eu creio que há aqui um sentido de dignidade e um sentido de respeito pelo valor único e imaterial da criação dos povos, dos indivíduos e das comunidades, porque há patrimónios materiais intangíveis que são materializados pelo saber fazer de um ou outro indivíduo, um artesão, o expert, os mestres, mas são, no fundo, património da comunidade, da aldeia. E como é que olha, esta questão do património da comunidade e o processo de registro e salvaguarda da propriedade, muito bem o referiu sobre o perigo que o património cultural africano, o património cultural das comunidades africanas sofre por causa de estudos que são feitos por marcas internacionais e retiram parte do conhecimento, é aplicado em padrões testes, que faz parte de uma determinada comunidade, a técnica, ela é levada e é registrada sob a alçada de uma determinada marca ou de um determinado indivíduo. Todavia, a gênese da propriedade africana do conhecimento é uma coletividade, é uma comunidade. Como é que nós garantimos, qual é a experiência de gestão desta propriedade intelectual coletiva, que é gênese da propriedade intelectual africana, e, acima de tudo, como é que nós fazemos a partilha dos recursos, se daí há de vir recursos? Não, a primeira OMP, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que tem numa das suas grandes fontes de receita o registro de patentes, prevê a denominação de origem e o registro de patentes. Este registro de patentes tem que ser feito pelos Estados, pelos Ministérios da Cultura, através dos seus departamentos de patrimónios materiais e imateriais. Okay. Esse é um trabalho que custa, porque temos que fazer um investimento num corpo técnico capaz de fazer um verdadeiro check-up, um verdadeiro raio-x ao todo o território nacional. E no caso de Moçambique, por exemplo, é um território gigantesco, mas o valor no mercado sempre compensa o investimento que o Estado faz. A questão aqui é quase fazer um scanner do território nacional, fazer um mapeamento e para que o governo saiba a todo momento onde está cada prática, cada processo, pertence a que etnia, que raça, que povo, a que aldeia, e a partilha do recurso não é feita pelo Estado, ou seja, o Estado recebe e investe a partir das políticas públicas. Como é que o Estado reparte? Através de ações de preservação, museus, centros interpretativos, ações de formações. É a forma que o Estado tem de retribuir. Mas também, tal como eu sei que em alguns países africanos há essa política de, por exemplo, obrigar os empresários estrangeiros a ter sempre sócios nacionais, sempre que alguma indústria nacional tem sócios estrangeiros ou é utilizada como fonte, como produto de uma indústria estrangeira, tem que ter parte da sociedade de capital, indivíduos ou artesãos que sejam nacionais. Ou seja,
as indústrias culturais, se o percebermos apenas na lógica ocidental, naquilo que foi a concepção britânica e aquilo que é a concepção europeia e dos Estados Unidos, se aplicarmos as regras a partir do nosso ponto de partida, vamos ir sempre a perder. Isso significa que nós temos que fazer uma reflexão a perder porque as regras já estão feitas. Repara, nenhuma marca internacional vai querer aceitar em nenhum tribunal internacional de que usurpou as marcas dos padrões das capulanas moçambicanas. Mas isso significa que a produção original dos padrões, os padrões têm que ser registados como parte de uma empresa ou de uma sociedade ou do património nacional moçambicano. No caso das capulanas. Porque senão, num debate ou num recurso internacional, o país tem sempre que provar que é originalmente o detentor, por exemplo, de um padrão, de um pano de capulana. O que nós não fazemos como africanos durante muito tempo nós desvalorizamos ou criamos produtos e metemos logo no mercado sem fazer todo o processo de certificação anterior. Eu tenho vários amigos que foram a Moçambique e Angola e têm empresas que vendem sacos, roupas, exportam os tecidos africanos, mas grande parte, para já não pagam a propriedade intelectual, exportam, ou seja, retiram o produto que é produzido às vezes nesses países, mas outras vezes o que é que fazem? Roubam aquilo que é essencial, roubam entre aspas, não quero que ninguém derruba. Retiram aquilo que é o padrão, produzem nos seus países de origem e voltam a introduzir nos países de consumo. Sim. Ou seja, isso é muito frequente. Parece um trabalho que é Hércules, mas é um trabalho que é necessário que os nossos países façam. E ocorre na experiência cabo-verdiana, ocorre este investimento, é uma pergunta um pouco complicada que vou fazer ao nível da satisfação como governante, é uma pergunta com os dois gumes afiados, se é um investimento satisfatório, porque nós estamos a falar de investimento ao nível de corpo técnico preparado para poder identificar e aplicar a linguagem, estamos a falar de investimento na investigação científica para poder fazer estes mapeamentos, estamos a falar de investimento no patenteamento destes bens que assumimos que é uma obrigação, uma missão do Estado, não é? Qual é a situação? Os museus são de acesso livre? Quais são os espaços que nós assumimos que são espaços de partilha de conhecimento comum? Não, é um investimento que vale a pena fazer porque é um investimento que perdura. Se alguém perguntar quais são os festivais que os anteriores ministros financiaram ou que eu próprio como ministro dei sinal verde para financiar, ninguém se lembrará daqui a 5 anos. Mas o trabalho feito para a certificação do artesanato durar em novembro, aquele que vai ser nos próximos tempos um dos maiores centros culturais de toda a costa ocidental africana, que é o Centro Nacional de Artesanato, Arte e Design. Criamos um edifício que tem 3 valências: a valência investigação, a valência formativa e a valência interação, pedagogia com o público. Porquê? Porque houve uma geração nos anos 80, início dos anos 90, que fizeram esse levantamento que eu disse anteriormente, de tudo aquilo que é panaria, cestaria, pintura, as técnicas ancestrais. O trabalho deles foi interrompido durante uma ação governativa no início dos anos 90, mas eles conseguiram conservar esse património. E nós temos uma equipa incrivelmente jovem, que não está ligada em termos de vivência com essa geração dos anos 80, que resolveu colocar no centro do seu trabalho de gestão do Centro Nacional de Artesanato, o Centro Nacional de Artesanato, mais uma vez, aqui só para fazer um parênteses, reinava a informalidade. Havia um Centro Nacional de Artesanato fundado nos anos 90 que nunca tinha sido formalmente fundada. Então, aqui a lógica que nós estamos a dizer, não, as instituições têm que existir, não podem depender do nível de contentamento ou de satisfação do membro do governo. Então, nós fundamos formalmente o Centro Nacional de Arte e Artesanato e o truque não está no ministro, está na equipa. Temos uma equipa extraordinariamente motivada para valorizar esse trabalho e essa equipa está a fazer o trabalho de junção cultura e indústrias criativas. Anualmente temos uma feira internacional de arte, artesanato e design,
onde nós fazemos o encontro entre as técnicas tradicionais e o design, a nova geração voltada para o design industrial, para a reinvenção das nossas peças. É um investimento que tem dado resultado e nós temos estado a apostar sempre na interação com aquilo que são espaços internacionais. Ou seja, a nossa programação, quem faz a pesquisa do nosso material tem sempre a obrigação de depois fazer workshops, partilha de documentos. Ou seja, a nossa gestão cultural parte numa base também de forte tecnicidade. Independentemente, quando eu entrei, dizer, pronto, já foi, o ministro anterior era músico, cuidou da música, agora vem este que é ligado às letras e à pintura, vai ser só. Então eu tentei afastar-me daquilo que é a minha posição como agente cultural participativo para ver como um todo. E eu creio que o legado, essa investigação foi feita não só com equipas do quadro do Ministério da Cultura, mas com a contratação de várias consultorias internacionais com pessoas de Portugal, Brasil, França, Itália, porque aqui o fundamental não é ser feita com base numa metodologia tradicional cabo-verdiano-africana. Isto não existe. Nós quisemos contratar as pessoas que dentro dos nossos recursos nós podíamos contratar para fazer com que os dossiês avançassem. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Um dossiê que nós encontramos aqui como uma ideia, quase como um elefante branco no meio da sala da governação cabo-verdiana, que era o dossiê de candidatura da Morna, Património da Humanidade. Morna, Património Imaterial Cabo-Verdiano. Tal como grande parte das nossas músicas, Cabo Verde fez de tudo, durante muitos anos. Criou uma comissão de honra, um grupo, mas não fez aquilo que tinha que fazer, que era fazer um dossiê técnico e entregar à Unesco. Percebe? A questão é ter a praticidade de perceber o que é necessário para se atingir determinados meios e concretizar. Então nós contratamos uma equipa internacional, mas reativamos o núcleo nacional. Nós temos o Instituto de Património Cultural, que tem técnicos altamente qualificados, com mestrados, doutoramentos, com teses super interessantes, que são mais qualificados do que eu como ministro, nesse setor e que me assessoram todos os dias. Portanto, aqui o truque é, de facto, colocar o conhecimento endógeno, o conhecimento institucional que já existe, fazer com que esse conhecimento se consolide em documentos técnicos com recomendações sólidas de política, percebermos aquilo que pode ser concretizado em ações de política através de um quadro jurídico, perceber aquilo que é preciso ser feito em apenas ações, atividades de pedagogia permanente. Foi assim que montamos a candidatura da Morna Património da Humanidade, assim que estamos no processo de montagem da candidatura do campo de concentração do Tarrafala, Património e Material da Humanidade. E é assim que estamos a fazer todo o inventário para a classificação como património nacional inicialmente e depois alguns itens que nós acreditamos têm valor para ser candidatar a património da humanidade. Mas eu quando vejo o quadro, o bloco PALOP, eu vejo imensa possibilidade de negociação e de partilha com o grupo anglo-saxónico e francófono dentro do continente africano. É preciso a partilha do conhecimento através das universidades, mas também a partir das instituições governamentais, e é preciso que essa nova geração, de uma maneira muito descomplexada, mantenha linhas de investigação e linhas de ação que sejam independentes dos mandatos de governação, porque são curtos, no nosso caso são 5 anos. Eu não sei se continuo como Ministro da Cultura, mas eu tenho certeza absoluta que a partir de 2021 há linhas que já não poderão ser interrompidas caso houver o novo membro da tutela, porque já ultrapassa a questão institucional. São coisas enraizadas na sociedade e não há nada que me dê mais satisfação do que isso. Eu vi a partir da explanação que fez um quadro complexo daquilo que é o ideal de gestão da cultura de um Estado africano, e que eu faço a ponte desta explanação que acaba de fazer com outras ações que eu tenho estado a acompanhar de Cabo Verde, um investimento que é feito na reabilitação do património cultural edificado, a ligação que existe entre
produção, investimento na cultura a partir do fundo do turismo, nos elementos que são criados, o investimento que Cabo Verde fez na criação do Centro Cultural Cabo-Verdiano em Lisboa. E isto empura-me, porque nós estamos já a 48 minutos da nossa entrevista e parecem ter passado apenas 3 minutos, empura-me a convidar-lhe para que explore e partilhe conosco a possibilidade de um modelo, sendo um líder africano de referência, devo lhe dizer isso, quando os meus colegas e amigos tomaram conhecimento que eu iria orientar esta conversa, mandaram muitas questões, porque somos muitos que nos inspiramos e vamos acompanhando o modelo de gestão da cultura em Cabo Verde. O que é que vê, sob o ponto de vista de um Estado africano, e o que é que poderia ser em África a gestão de cultura? Sim, eu creio que há alguns pilares que têm que ser transversais e que são universais. Não há, primeiro é assumir que deve haver uma política pública voltada para a cultura. Parece algo simples, mas é perceber que a partir do momento que assumimos que os Estados devem ter uma política pública, isso significa que o Estado deve ir e tomar todas as consequências, orçamentar os custos dessa política pública. Parte da fatia dessa verba terá que ir obrigatoriamente para a criação das infraestruturas de apoio à cultura. Nós, como é que financiamos parte desta visão em Cabo Verde? Apresentando a cultura como um serviço auxiliar ao turismo. Não há turismo sem museus. Não há turismo sem espaços requalificados. Basicamente, não há turismo sem conteúdo. Se inicialmente Cabo Verde vendia-se como um país de sol e praia, hoje cada vez mais recebemos turistas que querem fazer trekking, querem parar nas vilas e ver um centro interpretativo que explica não só a localização geográfica, mas as culturas, as tradições. Quem faz isso? O Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura tem que fazer isso em nome da verdade, o compromisso da verdade. Salas de espetáculos. Sim, é bom ter festivais a céu aberto para multidões, mas temos que cultivar os espetáculos em salas de espetáculos. Salas de espetáculos têm que ter uma equipa técnica, há um investimento a fazer. Tem que ter as estruturas técnicas, há um investimento a fazer. Temos que ter uma política pública para o ensino das artes. Em Cabo Verde, em 2016, quando nós iniciamos, já não é preciso porque não temos escolas de arte. Criei um programa com base numa equipa, e digo aqui com muito gosto, liderada integralmente e composta integralmente por mulheres, que se chama Bolsa de Acesso à Cultura. Esse foi o primeiro projeto desenhado que ainda hoje me dá prazer. Hoje eu sou pai de 3.700 alunos que frequentam artes, desde a pintura, música, balé clássico, música tradicional, etc, etc, etc. E o acesso é grátis? O acesso é financiado pelo Estado? O acesso é grátis, mas nós pagamos. Quando eu digo eu sou pai é porque qual foi o princípio? O princípio é aproveitamos as estruturas locais ou incentivamos a criação de escolas e a formalização de associações que faziam o ensino, e por cada aluno há uma verba para propina. Ou seja, os alunos, os pais não gastam na propina, quem paga a propina é o Ministério da Cultura. Isso faz duas coisas. Mantém a assiduidade e a disciplina dos professores, ou seja, eles sabem que cada vez que um aluno não vai às aulas, recebem menos ao final do mês, e incentivam as famílias a enviar porque sabem que é um aluno que não está na rua, não está na delinquência, não está a ver os maus hábitos, não está numa estrutura de socialização. Neste programa nós vamos entrar agora numa segunda fase, que é a distribuição de equipamentos, pianos, guitarras, violinos, ou seja, não é só abrir uma porta, não, temos que criar condições, mais investimento contínuo. Temos que fazer um forte investimento na reabilitação patrimonial, não só para os que chegam ao nosso país, mas para a nossa autoestima, para criar pontos de referência, para reabilitar aquilo que traduz as várias etapas do nosso crescimento com o povo. Um forte investimento num quadro jurídico que proteja não só os artistas, os criadores, já referi, direitos de autor,
empoderamento da sociedade privada, da sociedade civil, através das entidades de gestão de propriedade coletiva e direitos de autor e direitos conexos, já está feito, mas é preciso um longo caminho. Os governos têm que assumir o trabalho de diplomacia cultural como parte integrante da sua diplomacia. Eu, pessoalmente, fiz várias viagens à Unesco para negociar e para influenciar e para participar e para conhecer e para saber e para aprender os processos, mas o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros e os seus diplomatas também fazem nos seus países esse trabalho. Portanto, a diplomacia é fundamental neste momento. Estamos com algum problema no sinal. Penso que saímos temporariamente da transmissão. E agora? Ok, está de volta. Estamos. Okay. Basicamente, essa parte de assumir uma política pública significa investir, criar as infraestruturas públicas, apoiar as infraestruturas privadas que se criam, aproveitar as sinergias. Este é o grande truque. Nós não podemos criar tudo em toda a parte, em todo o território nacional. Quando uma ONG, quando uma associação, quando as câmaras municipais criam estruturas, criam festivais, criam dinâmicas, nós, como governo, temos que criar mecanismos de apoio, não de concorrência. O Estado não concorre no setor da cultura. É fundamental. Se existe um festival de jazz, nós não vamos fazer um festival de jazz. Se existe uma escola de arte, não vamos criar outra ao lado. Não, vamos empoderar aquela que já existe. Vamos formar o professor, vamos falar. Ou seja, aqui um trabalho intenso. Depois há todo o património imaterial. É fácil encontrar. Nós agora temos 22 obras em curso, estamos a reabilitar grande parte do património religioso. As pessoas dizem, mas porquê que o Abrão, como ministro deste governo, está a reabilitar igrejas? Porque no inventário que nós temos, o que tem um valor patrimonial mais elevado são as igrejas. Temos uma igreja com 550 anos, temos igrejas com 400 anos, temos igrejas com 300 anos. Qual era a alternativa? Ir pelo preconceito da religião e deixar que as igrejas desabem e depois quem chega e nós mesmos não temos essa memória histórica? Através da igreja, ironicamente eu disse, houvesse mesquitas a precisar de reparo, nós iríamos fazer. Estamos a reabilitar casas de escritores com uma projeção enorme, escritores já falecidos, com obras deixadas, mas aquilo que eu digo é um trabalho de grande fôlego. Mas, ao mesmo tempo, continuando, reabilitar o património, criar uma linha de investigação, criar monumentos que sejam de hoje para o futuro. Não é só reabilitar aquilo que é do passado. É o que estamos a fazer com a construção de um moderníssimo Centro de Artes no Mindelo, o Centro Nacional de Artes, Artesanato e Design, mas também com a reabilitação de pequenos centros culturais um pouco por todos os municípios. Estamos a criar, a nossa ideia é criar referências arquitetónicas nas cidades e nos espaços públicos. Há poucas estátuas no pós-independência, um pouco pela cidade de Cabo Verde. Sim, acompanhei um trabalho através da página do Ministério, acompanhei um trabalho quase em finalização, que é de monumentalização de algumas figuras. É incrível, parece que contar ninguém aceita, quer dizer, no pós-independência vamos ver quais são as figuras cabo-verdianas do folclore, da política, da literatura que têm um monumento público, praticamente zero. Então há uma política de incentivo onde é que se vai buscar o financiamento? Vai-se buscar o financiamento ao privado e também ao setor público. O Estado tem que ter uma política forte de internacionalização da sua cultura em duas vertentes. Os artistas já consagrados, que precisam sempre de um suporte da bandeira nacional, mas também ter uma política forte de descoberta e promoção de novos artistas. Neste momento, nós temos a atuar, por causa da pandemia, nós criamos um programa que se chama Em Palcos Sem Artistas, porque começou a pandemia, eu percebi que os artistas, bondosos e generosos como são, começaram a fazer atuações, lives gratuitas, mas ao mesmo tempo pediam ajuda financeira para continuar a viver porque não têm dinheiro. Então nós criamos o primeiro programa que eu tenho conhecimento de atuações online, live, em que os artistas recebem um cachê. Então neste momento começamos um programa em que 100 artistas fazem atuações de 15 a 20 minutos e recebem um valor de $100.
Mas que ótimo! Em Moçambique está sendo implementado um projeto similar. O Ministério da Cultura e Turismo de Moçambique lançou também um programa por causa desta a necessidade de criação artística é inata. Quem tem esta vocação e trabalha na arte não vai parar de criar, não vai parar de criar audiências, e o Ministério lançou um programa chamado Arte no Quintal e tem em vista exatamente garantir a manutenção da renda. Os artistas continuam a criar, continuam a trabalhar e exibir os seus trabalhos, em contrapartida, a partir de um conjunto de parceiros, é feita a remuneração e é garantido. Obviamente, são programas que não é possível abranger a toda a classe artística, não é possível, mas é alguma coisa que permite fazer face de forma particular aos efeitos desta pandemia. Sim, não, é um bom programa. Aqui nós já vamos começar agora a segunda edição. Já na segunda edição, o patrocinador um dos nossos parceiros é a União Europeia. Mas nós tentamos sempre fazer isto também, que é credibilizar a marca Ministério da Cultura, sim, não nos associando em demasiado com marcas comerciais. Quando nós temos... As marcas comerciais podem fazer o seu trabalho, porque nós não queremos sobrepor, mas é sempre isso. Nós não... eu digo sempre isso, os nossos programas não são para ganhar votos em período eleitoral. Os artistas têm que sentir verdade naquilo que nós fazemos. E nós não, a tal mercantilização é isso. Quando, por exemplo, nós criamos um programa, mal anunciamos o programa, houve várias marcas nacionais que quiseram ser parceiras. Mas eu digo não. Só se é parceira se vocês acrescentam valor monetário ao aquilo que o artista recebe. Porque o pior que podemos fazer é manter a precariedade da situação do artista. Sim. O artista tem cada vez mais de perceber que por mais que seja vontade de se colocar online e tocar e cantar e pintar, o seu trabalho é proporcionalmente menos valorizado quanto mais ele se expõe. Nós temos, não é só criar audiência, é preciso criar audiência e saber monetizar também o nosso trabalho. Porque o discurso do coitado, do artista que sofre, que não tem... Não, isto tudo pode ser revertido se o artista tiver, para já, gestores de carreira que os consiga conciliar. Mas, sobretudo, que os artistas tenham noção que o seu trabalho é um trabalho raro, é um trabalho sublime, que não pode ser exposto apenas para entretenimento de quem está aborrecido em casa. Esse é um conceito um pouco... Quer dizer, se eu quiser ver um concerto de um artista qualquer, eu vou ao YouTube, ou ponho um CD, ou ponho algo que eu tenha na minha posse. Não é o live que vai tornar o artista mais conhecido. É preciso ter conceitos que equilibrem a disponibilização gratuita do trabalho e a necessidade dos artistas terem alguma dignidade na sua vida. Mas eu, continuando aquilo que me perguntava, é preciso, para além de pensar cultura geral, é preciso ter políticas setoriais muito claras por parte do Estado. Nós agora, em junho, vamos lançar o Plano Nacional de Leitura cabo-verdiano. Porque muito mais que financiar o lançamento de um ou outro livro, nós temos centenas de escritores em Cabo Verde. É claro que, espremido, assim, bem espremido, temos 5 ou 6 com grande qualidade e outra classe que é tudo um processo, não é? Mas vamos lançar um Plano Nacional de Leitura com essa ideia de potencializar o setor, credibilizar a instituição Biblioteca Nacional, numa parceria com o sistema educativo. Nós reparamos na nossa análise que os nossos estudantes ainda têm pouco acesso à verdadeira literatura cabo-verdiana e no currículo escolar não há esse domínio da literatura mais vasta, dos novos autores. Continuamos aqui quase ancorados dos mesmos clássicos de sempre, quando estão cada vez mais a aparecer autores, vozes novas. Portanto, aqui a Sandra Pisuras a dizer empoderamento da arte. Empoderamento da arte se faz respeitando, acima de tudo, o criador, respeitando as condições únicas em que cada criador faz o seu trabalho. Eu lembro-me em 2006, quando estive em Moçambique, estive com Malangatana, estive com o Fiel dos Santos, com vários artesãos moçambicanos, e respira-se arte em Moçambique. E parte da nova narrativa que eu tenho estado a pregar em vários fóruns nacionais e internacionais, parte
pela visibilização das dinâmicas culturais das nossas capitais e dos nossos países. Quem visita Moçambique, vê o meio artístico, os artistas, os novos criadores, a arte contemporânea, a música, quer dizer, é uma cidade tão contemporânea e provavelmente muito mais interessante que muitas cidades ocidentais. Os países têm que tirar proveito disso. Não é só as cheias, as mortes, não é só... Exatamente. Não, há toda uma imagem positiva que deve ser produzida. Nós acabamos de fechar a nossa primeira e única hora desta conversa. Meu Deus, foi rápido. Muito rápido, e embora eu já tenha sentido na atuação do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas uma espécie de um pós-político, que é as artes e a cultura para além da esfera reguladora, da esfera do político, como um bem que deve estar nas mãos das pessoas, como um bem que deve pertencer às pessoas. Mas eu convido-lhe para fazer a sua última reação neste ideal de um possível pós-político das artes e da cultura. O que é que seria isto? Não, a cultura é a verdadeira forma de fazer política e intervenção nos tempos que correm. O artista que tem voz, que tem visibilidade, que tem audiência, vale muito mais do que qualquer político de carreira formado. Não há nenhum político cabo-verdiano que tenha notoriedade a César Évora. Nenhum. Nenhum político cabo-verdiano tem a notoriedade dos nossos músicos. Hoje em dia, se quisermos mobilizar os cidadãos na diáspora nacional, mobilizamos através dos artistas, através das suas mensagens, através da sua voz. Mas uma política, uma arte pós-política significa cada vez mais o poder que era dado aos políticos, às instituições e ao próprio Estado esfuma-se. Hoje os Estados têm menos poder nas mãos, exatamente porque tudo tem que ser negociado, tem que ser partilhado. Nós, como cidadãos, eu ponho-me sempre na posição de quem volta mais cedo ou mais tarde à posição do cidadão, ao cidadão comum. Temos o poder de influenciar se tivermos sistematização, se tivermos capacidade de negociação, se tivermos conhecimento. Eu já repeti isso numa outra situação, mas o John Gray, o filósofo britânico, dizia que a diferença entre nós e os animais é que nós conseguimos acumular o conhecimento. O grande desafio da arte é o grande desafio dos artistas, mas também o grande desafio do continente africano é mobilizar todo o conhecimento africano produzido por africanos, patenteá-la, registá-la, mas mobilizá-la a todo momento para nós, nessa nação global, para que tenhamos, de facto, uma marca forte. Mas a mobilização do conhecimento não pode ser apenas o conhecimento africano. Nós, como africanos, para sermos mais-valia no mundo que vem, que há de vir, que está a ser construído, temos também de ter domínio das práticas, das técnicas e do conhecimento do mundo ocidental, que é a mais globalizada. E a partir daí eu não vejo limites. Eu sou um otimista, um panafricanista que vê a economia, o conhecimento, que vê o cidadão bem informado como parte de uma dinâmica que é revolucionária. Eu só vendo os PALOP, os países de língua portuguesa, a qualidade, a quantidade de conteúdo que nós conseguimos criar na música, no teatro, é extraordinário. Temos que mobilizar, ter um espírito cooperativo e deixar esta mensagem final de que, de facto, os jovens têm que entrar na política, têm que se interessar, têm que estar nos partidos, têm que mobilizar, têm que estar nos parlamentos, têm que usar a sua voz. Porque eu não me vejo como um africano exótico. Eu não quero ser exótico. Eu quero ter uma voz que seja reconhecida como culta, como conhecimento, como capaz de negociar em qualquer arena internacional, e quero ser visto como africano. E para isso é preciso ter equipa. E essa equipa tem que vir de todos os países. Temos que, de facto, mobilizarmos-nos para numa arena internacional, termos curadores africanos a montar as nossas exposições, para não continuarmos a ser vistos a partir do olhar do outro.
nós temos que construir essa narrativa eu sou um otimista, eu acho que vai ser melhor para o nosso continente. Muitíssimo obrigada. Eu tomo a liberdade de chamá-lo mesmo por Abrão. Claro. Eu sei que está em representação, é Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde. Tomo essa liberdade pela abertura com que conduziu esta conversa, conduzimos os dois esta conversa. E a grande lição que aqui fica para mim é o fato da necessidade de investimento, muito investimento no setor da cultura para que nós possamos ter um setor próspero e nós possamos criar as condições para que os diferentes intervenientes deste setor possam colher ou possam ter as suas rendas estruturadas. Cabo Verde é um país que está, principalmente ao nível dos países de língua portuguesa, cuja liderança no setor da cultura está a inspirar. Faço votos que essa perspectiva continue, tem muitos seguidores a partir de Moçambique, muitas pessoas que se espelham na forma como estruturalmente conseguiram e estão a trabalhar ao nível do Estatuto do Artista, do Banco de Cultura, da legislação de direitos autorais que foi aprovada. Sinto-me muito privilegiada por ter conduzido esta conversa. Espero encontrá-lo em breve. Tenho muita vontade de conhecer a cidade da Praia, conhecer Cabo Verde. Tem uma história que me fascina, principalmente a nível da memória coletiva. Então, em breve, estarei em Cabo Verde. Prazer, será muito bem-vinda. Muito obrigado, Matilde, pela conversa. Muito obrigada, Deus. Obrigado, até breve. Obrigado. Deus. Yeah.